Olá! A Rede Nossa São Paulo divulgou a nova versão do mapa da desigualdade da cidade de São Paulo. Os dados de 10 diferentes áreas e 53 indicadores mostram a realidade dos distritos da capital paulista e evidencia a diferença entre a melhor e a pior região para cada um dos indicadores. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Carolina Guimarães, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo. Carolina, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Obrigada a vocês. Sim, bom, começo falando um pouquinho da rede, né? A Rede Nossa São Paulo, ela foi criada em 2007, é uma organização da sociedade civil e desde mais de 10 anos ela vem trabalhando na construção e facilitação entre diversos grupos com foco em políticas públicas e no monitoramento das políticas públicas. A rede, ela é bastante conhecida também por ter aprovado o Programa de Metas, que é uma lei que foi aprovada na Lei Orgânica do Município, para que depois que cada prefeito ou prefeita assuma o poder, ele realmente crie um programa de metas para apresentar para a população e depois a população dar um retorno, insumos, e depois a gente monitorar. Então, a gente vem fazendo isso desde a gestão Kassab, é um programa, é um trabalho bastante interessante, algumas vezes frustrante, desafiador, para que realmente essas gestões elas consigam trabalhar sobre o que elas prometeram e que a gente consiga realmente ver essas falas, né, sendo implementadas no território. E outro grande produto que a Rede Nossa São Paulo produz todo ano, anualmente, desde 2012, é o Mapa da Desigualdade. O Mapa da Desigualdade ele é muito importante para a gente porque a cidade de São Paulo ela é uma das mais ricas do Brasil e ela apresenta grandes desigualdades socioterritoriais. Então, a gente busca apresentar indicadores, esse ano 53, nos 96 distritos da cidade, né, que é a menor divisão administrativa da cidade. Então, é um trabalho feito anualmente, a metodologia a gente busca um contato através com as diferentes secretarias temáticas, né, que são de acordo aos nossos eixos temáticos, que são 10 esse ano, e aí a gente solicita isso, ou então, caso a gente não consiga, né, essa informação ou não tenha uma base de dados aberta, a gente busca através da Lei de Acesso à Informação e a gente sistematiza, faz cálculos, a gente tem um observatório chamado Observatório Cidadão, onde a gente calcula esses dados que recebemos por distrito. E a gente mostra de uma maneira fácil de leitura, né? Porque muitas vezes é muito difícil que o cidadão se comunique com esses dados, né? Muitas vezes são microdados, são grandes planilhas, então é difícil. Então, de uma maneira, através de um mapa, a gente mostra esses dados para que as pessoas possam conhecer os seus territórios, possam conhecer essas informações, conheçam os seus direitos também, né? Porque a gente tem muitos planos e muitos direitos garantidos perante a lei, mas não necessariamente isso se reflete no território. Então, a gente realmente, a Rede Nossa São Paulo busca que as pessoas conheçam, se apropriem dessa informação, tanto para poder depois qualificar um debate político, né? Então, para interagir mais com essas políticas públicas, o que falta, o que não falta. Dar subsídios para a construção das políticas públicas de uma maneira mais assertiva, quer dizer, entendendo a realidade da capital paulista. No caso, o trabalho de vocês é específico da cidade de São Paulo. É específico da cidade de São Paulo, só que uma boa notícia é que a Rede Nossa São Paulo, ela está dentro de um guarda-chuva que chama Instituto Cidades Sustentáveis. E ela tem um programa que a gente fala que é um programa irmão dentro do mesmo guarda-chuva, que é o Programa Cidades Sustentáveis. E esse mapa, ele está sendo readaptado para outras cidades, o que é muito interessante, tanto para Brasília como para Rio de Janeiro, e a gente espera para outros lugares, porque é muito importante falar sobre a desigualdade. É muito absurdo que a gente tenha tantas desigualdades dentro de uma mesma cidade. Isso não é bom nem para uma coesão social que reflete numa dificuldade da democracia, porque você tem diferentes pessoas, né, tendo diferentes qualidades de vida dentro do mesmo espaço e perante a lei somos todos iguais.
como também financeiramente. Você não pode ter uma renda concentrada só em alguns, né? E a gente, no Brasil, tem uma renda muito concentrada em uma pequena população. E isso não gera... É difícil para sair de uma recessão e também em termos de investimento a longo prazo. Quando você tem uma sociedade que está tendo dificuldades, e a gente viu isso no Chile faz pouco tempo, né? É difícil as pessoas pensarem em investimentos a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que falar de desigualdade por diversas frentes. Você tem tanto o lado humano, né? Mas você também tem um lado social, um lado político, que é... Muito importante, muito importante. Quando a gente pensa no Brasil e na própria capital paulista, são territórios muito extensos, né? Então, às vezes, é difícil a gente entender dentro daquela imensidão qual que é a real situação, principalmente quando a gente pensa nas periferias, né, nos extremos da cidade. Quer dizer, existem pessoas que não têm acesso a praticamente nada, isso a gente vai falar aqui ao longo do programa. Então, o estudo realmente é uma fotografia da realidade, vamos dizer assim. Exato, é uma fotografia da realidade e a ideia realmente é sensibilizar as pessoas, mas também sensibilizar o poder público para que eles entendam que o território ele é diferente. Então, como que a gente aplica políticas públicas alinhadas ao contexto de cada lugar, né? E porque, assim, é um reflexo também histórico, né? Então, é um reflexo histórico do que foi acontecendo na cidade, onde a cidade foi se construindo. Como ela foi se construindo, como ela foi se desenvolvendo, as políticas públicas que aconteceram. Então, como que a gente consegue mudar isso, sabe? Então, é um reflexo atual. E a ideia é que, através disso, a gente consiga mudar. A gente tem muitos entraves, porque hoje em dia a gente não consegue a regionalização do orçamento. A gente não tem o orçamento de São Paulo de uma maneira que a gente consiga ver onde está indo investimentos para cada lugar. E isso seria muito importante. Seria muito importante a gente entender que, para ter uma cidade mais igual, que todos tenham uma melhor qualidade de vida, a gente teria que concentrar orçamentos onde mais precisam, né? E então baseado nas necessidades, baseado nas carências. necessidades. Então esse mapa ele tenta nortear isso, assim, ele tenta mostrar, olha, aqui eu preciso de equipamento de saúde, olha, aqui eu preciso de para a gente realmente pensar como cidade. A gente não pode ter tantas cidades dentro de uma fronteira, né? Eu sei que São Paulo, quando a gente fala de São Paulo, a maior cidade da América Latina, é difícil, né? Mas então, se é difícil, por que a gente não empodera mais essa descentralização do orçamento, no sentido das subprefeituras ter mais esse poder, né? Hoje em dia, muitas vezes, elas ficam muito concentradas à zeladoria urbana, o orçamento. Então, esse é o nosso objetivo e estamos pensando nisso, assim, sabe? De impactar os diferentes secretários, mandando um e-mail, fortalecendo esses encaminhamentos. Gerando essas reflexões, né? Sim. Bom, então como você está dizendo, então a Rede Nossa São Paulo divulgou esse ano, inclusive em novembro, né? A questão do estudo que mostra a desigualdade. Nesse estudo, além da desigualdade, ele traz comparativos, né, das taxas de feminicídio, violência por racismo, homofobia e também dados de saúde, educação, cultura e habitação. Então, ao longo do programa, a gente vai passear um pouquinho aí por cada um desses temas, mas eu queria iniciar por um número bem alarmante que eu vi, né, dentro desse estudo, que mostra a questão da violência contra a mulher, né, que já é uma realidade aí que a gente tem falado bastante, né? O Brasil que ocupa aí a vergonhosa posição de 5º país que mais comete o feminicídio. E nós tivemos aqui, então, um aumento de 167% do aumento do feminicídio. E o que me chamou mais atenção é que essa violência acontece especialmente em 2 distritos, que é na Sé e na Barra Funda. Eu queria que a Carolina, então, comentasse para a gente um pouco o que o estudo mostrou, além desse dado super alarmante, o que a gente pode discorrer, explanar desse assunto, e se a gente tem uma ideia de por que esses 2 locais são os pontos aí alarmantes desse tema. Bom, esse eixo é um novo eixo temático dentro do mapa da desigualdade, chama Direitos Humanos. Então, temos 4 indicadores. Temos violência contra a mulher, feminicídio, violência racial e violência LGBTQI.
Para a gente foi muito importante trazer esses dados, porque a gente não encontra esses dados por distritos. Nossa fonte foi tanto a Secretaria de Segurança Pública, e especialmente para o feminicídio foi o Ministério Público também, que ele coleta esses dados e tal. Você comentou então que a metodologia, na verdade, as secretarias fornecem esses dados para vocês, vocês conseguem uni-los e fazer um cruzamento, seria mais ou menos assim? Para esse eixo específico, a gente trabalhou com uma pesquisadora, Luciana Ikinawa, eu sempre tenho... e basicamente ela conseguiu esse contato com essa segurança pública e esse Ministério Público. Então, foi uma pesquisadora que trabalhou conosco, né, com a Rede Nossa São Paulo, para que a gente conseguisse esse novo eixo. E a gente comparou 2017 e 2018, então, por isso, esse aumento. Certo. Vale ressaltar que a Delegacia da Mulher da Sé, ela é a mais antiga. E quando você fala desse eixo, a gente sempre tem que pensar no subrelato. É muito difícil que todas as violências, elas realmente tenham uma ocorrência, por N razões, né? Sim, então, são números subnotificados. Sim, totalmente subnotificados. E como a gente começou a tentar entender o que fazem com que as pessoas não notifiquem isso. E assim, as razões, elas são diversas, né? Tanto a desconexão da mulher com esse equipamento público, o quão longe é para a mulher, até a passagem de ônibus, né? A gente vê que muitas pessoas deixam de fazer coisas pelo tema da passagem do transporte. Não tem condição de locomover até o local. Exato. Então, assim, é muito difícil você falar a razão específica, porque quando a gente estava olhando a violência contra a mulher, a gente vê 5 tipos de violência. Vou tentar lembrar de todas. Patrimonial, física, psicológica, moral, e tem mais uma que eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, você está falando de vários tipos de violência e o conhecimento dessa delegacia faz com que você também tenha uma notificação maior, porque as pessoas sabem para onde ir, tem uma conexão com isso. Então, a gente fala muito que hoje em dia tem 24 equipamentos de acolhimento para a mulher na cidade de São Paulo. Esses espaços, eles têm que ser bastante disseminados, né? Bastante espalhados pela cidade para que as mulheres conheçam esses lugares, saibam para onde ir, nós devemos fortalecer o acolhimento e a prevenção para não chegar num feminicídio, né? Que ele agora já está, né, dentro da Lei da Maria da Penha desde 2015, considerado um homicídio culposo contra a mulher, então é uma característica muito específica, né? E aí tem muitas razões para isso, mas a gente acredita que a Sé também ela tem uma população um pouco mais baixa. Então a gente acredita que por essa delegacia ser a mais conhecida, mais mulheres têm essa conexão e sabem para onde ir. Então, uma questão, na verdade, de localização. De localização. E você não também que ali entender... seja um lugar exatamente onde acontecem a violência. Sim, na verdade, não. Você onde... não tem... porque assim, em referente aos... Quando você relata, é onde você mora. Certo. Então, sim, é onde as pessoas moram. Mas a gente também acredita que nos outros distritos, muitas vezes, que essas mulheres moram, elas não sabem para onde ir. Então, acaba não sendo notificada. Exatamente. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais você fortalece o acolhimento, esses espaços, a referência da mulher com esses espaços, você diminui a subnotificação. Óbvio que você tem que ter muitas campanhas públicas, o machismo ele é muito enraizado na nossa sociedade, então você mais um tema de educação, também mais delegacias para mulheres, sim, né? Esses espaços que realmente o delegado ou a delegada entendam, né, quando a mulher está dando essa ocorrência, porque é muito difícil, né, você fazer esse tipo de ocorrência, porque óbvio que tem um reflexo na sua própria vida. E então a gente vem falando muito nisso e assim, é muito triste você ter mais de 259 mortes por feminicídio em 2018. Isso é quase uma mulher morrendo por dia, sabe? É um número muito alarmante e a gente está buscando até fazer uma audiência pública sobre o tema para realmente entender como que a gente
pode pensar... enfrentar essa situação. E outro tema que é interessante, que a gente... Esse indicador, ele tem um foco meio que no centro, mas depois você também vê que não tem só esse recorte centro-periferia. Então, você também tem ele pulverizado em vários distritos da cidade. Quando você vê o racial, é bastante complexo, porque você tem... a gente fez um dos eixos é população, e a média da cidade, em cada distrito, população preta e parda, é cerca de 32%. Quando você vê o indicador racial, violências raciais, você tem a Sé, que ela é mais do que a média da cidade, mas os outros distritos que você tem bastante violência racial, eles são distritos majoritariamente brancos. Então você vê que ainda temos uma grande dificuldade de convivência entre raças na cidade de São Paulo. Então isso não é só uma questão social, existe essa questão racial muito presente nesses números. E nesses distritos majoritariamente brancos, né? Então, você vê que... Porque quando você vê a população da cidade, você vê uma maioria no centro expandido branca e uma maioria negra e parda, né? No resto da cidade. Então, você também começa a conectar esses indicadores com outros indicadores, o que começa a assustar como... Eu sinto que São Paulo, ao mesmo tempo que ele é um ponto fora da curva no Brasil, ele também é um reflexo de vários desenvolvimentos urbanos de outras cidades na cidade mesmo, né? Porque você teve uma grande imigração, né? Então, e você teve um centro majoritariamente desenvolvido. Isso vem desde das ferrovias, o escoamento do café, passando pelas marginais e tal. Você tem como a cidade foi se estruturando, né? Esse crescimento está desordenado, né? Dos grandes centros, acabam gerando essa mistura também cultural muito forte, né? Sim, e aí eles vão se expandindo e claro, né, você tem um IPTU, um terreno muito caro nesse centro e mais barato, e aí, e aí as pessoas vão se assentando ou se residindo onde elas conseguem, né, emprego, trabalho, e muitas vezes lugares separados, porque elas não conseguem pagar uma residência nesses lugares que são mais caros, então... Você vai vendo que realmente é um reflexo tanto do Brasil como das políticas sociais, né? A habitação, muitas vezes, foram feitas fora do centro expandido, a habitação social, então você tem... Vai criando essa distância, né, entre os centros e os extremos e as periferias e, naturalmente, essa questão da desigualdade que a gente vai falar um pouquinho mais. Um dos destaques também é a média de idade com que as pessoas morreram em 2018. Frisando que nós não estamos falando de expectativa de vida. Exato. Estamos falando a idade com que as pessoas morreram em 2018. Então, enquanto que em Moema, né, um bairro nobre aqui da capital, por exemplo, esse valor aí foi uma média de 80 anos, né, que as pessoas morreram naquele ano. Já em cidades Tiradentes e outros bairros mais afastados de periferia, essa média caiu aí quase 20 anos. Então, a gente tem aqui 57 anos como uma idade média, o que contabiliza aí essa média de 20 anos. O que é muita coisa, né, Carolina? O que você pode falar um pouquinho sobre esse aspecto? É muita coisa. Eu gostei que você frisou essa diferença, porque a expectativa de vida ela é uma projeção, né? Enquanto a idade média a morrer, ela realmente é um retrato de agora. Então, qual foi a idade que as diferentes pessoas morreram em 2018, né? Sim, quando a gente pediu esses dados abertos para a Secretaria de Saúde, a gente viu que em Moema, até os 15 anos de idade, tinham morrido 4 pessoas, enquanto em cidade de Tiradentes tinham morrido 67. Ou seja, temos um grande problema de mortalidade infantil, que também é um dos indicadores no mapa e aponta isso, a cidade de Tiradentes, como um dos piores distritos, infelizmente. E um tema de morrer jovens. Infelizmente, a gente não tem um eixo que eu acho que a gente deveria incorporar, não sei se isso vai acontecer, de segurança pública, que esse tema, né, de jovens morrendo, jovens negros, questão da violência. Os jovens foram muito prejudicados durante o tema da recessão também do país. Então, você vê
diferentes temas. Quando a gente fala de idade média a morrer, é muito difícil a gente isolar uma variável, né? A gente está falando de desigualdade. Desigualdade é um tema muito complexo. Você está falando de muitas variáveis que influenciam na vida de uma pessoa, sabe? Então, você tem desde saneamento básico, que tem uma influência em mortalidade infantil, porque você tem crianças com diarreia, que não tem acesso a uma água potável, coisas potável, que a gente considera... Exatamente. Básico. Saneamento básico, né? Que não é básico. Que não é básico, exatamente. Infelizmente. E você tem uma quantidade de deficiências dessas pessoas, que é do extremo da zona leste, que realmente não tem, né? Desde uma própria consulta no hospital, uma qualidade de vida que envolva um lazer. Quer dizer, são muitos aspectos, como você menciona, muitas variáveis que nos levam a entender um pouco esses números. Sim, quando você olha, por exemplo, o eixo temático de trabalho e renda, a cidade de Tiradentes é um dos lugares, né, que tem menos trabalho formal. Então, isso que quer dizer? Que as pessoas, elas têm dificuldade para se manter vivas, né, nesse sentido de fome. E também elas têm uma vida muito estressante, porque elas têm que... se deslocar todos os dias da cidade dela até o centro expandido. Isso é uma carga emocional, é uma carga, sabe, social, física, é tudo. Então, são muitas variáveis. E isso que é o difícil, né, de você abordar a desigualdade. Você tem que pensar numa complexidade de fatores. Você tem que pensar que são várias secretarias trabalhando para garantir aquele direito no território. Aqueles diferentes equipamentos públicos. E o que é triste é ver que as pessoas que, né, a maioridade, né, então, que tem uma idade média a morrer mais elevada, por exemplo, Moema, são lugares que não utilizam tanto de equipamentos públicos, né? Eles têm sempre uma possibilidade alternativa de poder utilizar isso, e isso também garante eles, não garante, mas assim, ajuda eles a ter uma melhor qualidade de vida, porque eles podem viver, se abster. consequentemente, viver mais, né? Eles podem se abster disso, eu não preciso desse, eu tenho dinheiro para pagar o outro. E isso é muito complexo, né? Que, especialmente porque no Brasil a gente tem o poder econômico e o poder político, eles são muito concentrados, né? Então, quem teria essa voz para fortalecer esses equipamentos, né, básicos, esses direitos, muitas vezes eles não precisam, eles não estão usando eles. Então, seja escola pública, seja hospital público, a gente tem um bom sistema, o SUS, ele é um bom sistema. O problema é a quantidade de leitos, tem distritos que não têm leitos, filas, né? São as filas, a espera. Então, a qualidade, né, dos médicos, os equipamentos, quer dizer, são de primeira qualidade. O problema é a pessoa conseguir realmente, efetivamente, fazer seus exames, se precisar de uma internação, ela ter um leito disponível. Quer dizer, essa questão da superpopulação aí lotando as filas, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Sim, total. Não, a Folha até fez uma reportagem interessante onde ela mostra que dentro de São Paulo a gente tem dados da Finlândia e de Bangladesh, quando diz respeito à mortalidade infantil. Então, você realmente vê, assim, que... E dependendo de onde você mora, se você consegue uma ascensão social, você tem uma mobilidade social... Imagina, você mora 38 quilômetros de distância em cidade... Você muda 10, você já ganha 10 anos de vida. Não é um absurdo pensar assim, nisso? Gritante, né? Você vai tendo essa diferença de realidade. E é isso, né? É muito difícil essa mobilidade social. Então, tipo... Você tem que ter políticas públicas que pensem nisso. Por isso que quando a gente fala muito desse tema, né, do Brasil, meritocracia. Mas meritocracia seria se a gente tivesse uma sociedade nivelada, né? A gente não tem. Tem gente que começa com uma dificuldade gigante. E, por exemplo, né, você trouxe anteriormente o tema da cultura. A gente vê bastante isso, assim, como tem distritos que, além do desigualtômetro, que é uma maneira... da gente mostrar o melhor e o pior distrito, a gente também vê o ranking dos zeros. Então, quais distritos têm zeros em termos de equipamento, leitos e outros indicadores. E tem mais de 56 distritos que não têm cinema. Então, essa era a minha pergunta seguinte, que eu queria trazer também,
que é a questão da oferta dos equipamentos e acervos. E aí a gente está falando de cinema, museu, espaços culturais, que são aspectos que não são menos importantes, né? Quando a gente coloca aí a questão da saúde e outros pontos, quando a gente pensa no lazer e na cultura, a gente não pode dizer que é menos importante que tudo isso. E pelo estudo, ele mostra, então, que há locais que não há um cinema, um espaço para os jovens frequentarem, enfim. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Inclusive, o tema da redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, quer dizer, trazendo, então, essa reflexão, né, em relação a esses equipamentos culturais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que a pesquisa traz para a gente. Exatamente, eu acho que é bem alinhado. Quando saiu essa pesquisa, quando saiu a pergunta do Enem, eu falei assim, gente, uau! Eu acho que vale ressaltar uma coisa que a gente, todo ano, né, a gente atualiza os dados e esse ano a Secretaria de Cultura não conseguiu atualizar todos os dados para a gente. Eu acho que isso é importante porque é importante pautar a importância dos dados para a construção de políticas públicas. Então, realmente a gente conseguiu atualizar para 2018 o acervo de livros de adultos, infantos, juvenis e museus, enquanto os outros dados, estamos falando de dados de 2017. Sim, infelizmente há muitos distritos sem centros culturais ou cinemas. E isso chama muito a atenção, porque, que nem você disse, né? Muitas vezes quando estamos em recessão, o orçamento a ser cortado é a cultura. Mas como que podemos nos desenvolver como humanos, né? O desenvolvimento integral sem ter a cultura. A cultura faz parte da nossa história, né? É uma história contada, ela é uma criação, temos que ter esse momento de ócio criativo, mas um momento de criação como comunidade. E é triste ver que as periferias, elas não têm esses espaços formais, né? Eu acho que é muito importante frisar isso, esses equipamentos que são referências territoriais. Então, onde as pessoas podem ir, podem se encontrar, é um espaço acessível a todos. E não tendo isso, você não tem, especialmente quando a gente está falando de livros, a gente não fomenta o sonhar, o pensar no futuro, o desejar o diferente. Né? A gente faz com que as pessoas elas não tenham essa visão mais ampla, né? do conhecimento de outros autores, de como que você pode trazer esses conhecimentos para a sua própria vida, né? Para você pensar além das suas fronteiras. Então, eu acho que isso é bastante triste. Acho que é bastante triste também porque você está falando que os equipamentos, de novo, estão concentrados em áreas que são mais privilegiadas. Então, novamente, as pessoas mais humildes, elas têm que pegar um ônibus, um transporte para chegar aonde tem esse equipamento público, que é difícil, tem custos sobre isso. E eles não têm referências perto do território deles, né, sobre esses espaços. Então, eu acho que é bastante triste e a gente viu, são apenas 3 mil salas no Brasil, né? A gente tem mais de 5 mil municípios, então você tem município que não tem cinema. E eu acho que também isso diz muito sobre nós mesmos. O Brasil tem uma cultura tão rica, né? E a gente não está democratizando ela. A gente realmente não está democratizando ela. A gente está concentrando ela em poucas mãos. Carolina, o assunto está muito bom. Eu ainda tinha muita coisa para conversar com você, mas nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer muito essa participação aqui na Rede Alesp. Foi muito importante todos esses dados aqui que você trouxe para a gente. Obrigada pelo convite e feliz de contribuir. Sempre. Obrigada. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.